Sou brasileira, apenas nasci em Portugal, dizia Maria do Carmo Miranda da Cunha, artista que ficou conhecida como Carmen Miranda. Nascida em Portugal, transformou-se num dos maiores ícones de comunicação de massa no Brasil através de sua atuação nas rádios e cassinos e dos registros de suas performances no cinema e musicais internacionais. Quer saber a história completíssima da atriz e cantora Carmen Miranda? Então continue assistindo esse vídeo, mas antes, prazer, o meu nome é José Heitor, essa é mais uma quarta efêmera aqui no canal. Antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, que é muito importante pra mim. Se inscrevam no canal, vamos fazer esse canal crescer. Comentem aqui embaixo se vocês acharam da história da Carmen Miranda no vídeo de hoje. Vou deixar minhas redes sociais pra vocês darem uma olhadinha. E agora bora pro vídeo de hoje. Maria do Carmo Miranda da Cunha, conhecida como Carmen Miranda, nasceu no dia 9 de fevereiro de 1909, numa cidade de Portugal. Nascida em Marco de Canaveses, chegou ao Brasil no dia 17 de dezembro do mesmo ano, com apenas 10 meses de idade, juntamente com a sua mãe, Maria Emília Miranda, e sua irmã mais velha. E seu pai, José Maria, já estava no Rio de Janeiro, ele era barbeiro, então, posteriormente à vinda do pai dela, sua mãe, Carmen Miranda, e a sua irmã vieram morar no Rio de Janeiro para ficar junto da família, ficar junto do pai. E desde criança, Maria do Carmo tinha o apelido de Carmen, porque seu pai ele era um adorador do cantor de ópera francês Georges Bizet, e uma das suas músicas se chamava Carmen. Então, desde criança, Maria do Carmo tinha o apelido de Carmen e o sobrenome Miranda. Então, Carmen Miranda, desde de criança, ela tinha esse nome, eles chamavam ela de Carmen. E aos 15 anos, a Carmen Miranda, ela começou a trabalhar para ajudar nas finanças, para ajudar nas despesas de casa. Ela chegou a trabalhar em uma loja de gravatas e, posteriormente, logo depois, ela foi trabalhar numa chapelaria. Então, ela aprendeu a fazer chapéus, ela aprendeu um pouco de moda, corte e costura, modelagem. Então, ela sempre se interessou por esse universo. Foi nesse momento em que ela começou a entender sobre moda, sobre adereços, sobre cores, sobre materiais, e desde sempre ela fez as suas fantasias, os seus adereços, as suas roupas. Ela era apaixonada por isso. Ela customizava algumas roupas que ela comprava, porque ela sempre acreditava no que tudo que era mais era melhor, então ela sempre colocava brilho, sempre colocava cores nas suas roupas. E no final da década de 1920, a Carmen Miranda também ajudava sua mãe. A família tinha uma pensão depois no Rio de Janeiro, então eles construíram essa pensão. Muitos políticos, muitos artistas, muitos profissionais da boemia do Rio de Janeiro frequentavam essa pensão, inclusive o mestre do samba Pixinguinha, frequentava esse ambiente. Foi nesse momento que a Carmen Miranda começou a conhecer essas pessoas que trabalhavam com as músicas. Ela ajudava sua mãe, então era um momento onde ela conseguia enxergar algumas pessoas que ela conhecia por conta do seu gosto musical. Em uma de suas apresentações na pensão, foi descoberta pelo deputado baiano Aníbal Duarte, que a apresentou ao músico Josué de Barros, sendo de imediato convidada a participar de um festival de caridade no Instituto Nacional de Música. Então, o Josué de Barros ele foi um admirador da Carmen Miranda desde o início, um que sempre apoiou o trabalho dela. Ele acreditava muito no talento da Carmen Miranda, então ela começou a fazer essas apresentações nesse instituto. Ela começou a cantar tango, começou a fazer algumas apresentações que não tinham nada a ver com ela, mas ela começou mesmo assim. Ela não se interessava muito pelas músicas que não fosse o samba. Para ela o samba era extraordinário, era fascinante, mas ela começou cantando e se apresentando em outros gêneros musicais. Após algumas apresentações nas rádios Sociedade Educadora no Rio de Janeiro, Josué de Barros a convidou para gravar as músicas Não Vá-se Embora e Se o Samba é Moda, em um disco lançado no final do ano de 1929, mas sem muito sucesso. E a fama veio com o disco Pra Você Gostar de Mim Tá Aí, que foi o nome do disco que ela fez com o compositor Gilberto de Carvalho. Esse disco foi um enorme sucesso imediato, ela vendeu mais de 35 mil cópias, e para a época de 1920 isso é muita coisa. Então ela estourou no Rio de Janeiro como uma cantora do samba. Posteriormente ela ficou muito conhecida também com as marchinhas de carnaval, e essa é uma das principais músicas. Pra Você Gostar de Mim é uma das principais músicas da Carmen Miranda. E a trajetória da música brasileira é muito complicada. A elite brasileira
não apoiava o samba e Carmen Miranda foi uma das primeiras artistas a receber um contrato solo com uma rádio. Naquela época, os artistas faziam sucesso através dos rádios e a Carmen Miranda foi a primeira artista a ter um contrato assinado com uma das rádios do Brasil. E foi nesse momento que a Carmen Miranda chegou a viajar pelo Brasil inteiro, chegou a viajar na América do Sul, fez apresentações na Argentina, no Uruguai, no Chile, e as suas roupas também eram muito características da Carmen Miranda desde o início. No início ela não era tão extravagante, tão característico, mas desde sempre ela buscou trazer as suas roupas e costurar as suas roupas, transformar elas da maneira que ela queria. Então ela chegava costurar lantejoulas, modificar as roupas que ela encontrava, porque ela queria ter um estilo único, e isso ficou muito marcante na carreira da Carmen Miranda. Por morar no Rio de Janeiro, o estilo de Carmen foi fortemente influenciado pelas tradições carnavalescas da cidade, e um dos primeiros trabalhos para o cinema foi um número musical no documentário Carnaval Cantado no Rio, em 1932. Durante a década de 1930, foi intitulada de Pequena Notável, Embaixatriz do Samba, Estrela Máxima e Rainha do Samba. E uma curiosidade é que entre 1930 e 1939, Carmen Miranda bateu um recorde que ninguém jamais bateu, que foi ter gravado mais de 300 músicas. Algumas delas não foram lançadas, obviamente, mas outras se transformaram em grandes hits de Carmen Miranda, grandes hits do samba e da marchinhas do carnavais do Rio de Janeiro. Então, Carmen Miranda ficou muito conhecida no carnaval do Rio de Janeiro. As pessoas gostavam das músicas dela. Ela tinha muitos compositores juntos dela para que ela conseguisse se tornar essa embaixatriz do samba, como falavam na época. E além dos seus sucessos como cantora, que ela estourou no Brasil e na América do Sul, ela extrapolou ainda mais a indústria fonográfica e foi trabalhar como atriz. Então ela também era uma atriz que fez muito sucesso. Começou fazendo filmes aqui no Brasil. Um dos filmes foi em 1930, chamado Alô, Alô, Brasil. E ela começou a se apropriar das vestimentas das baianas. Então ela tinha uma adoração pelas vestimentas das baianas da Bahia. Ela sempre falou isso nas entrevistas. E ela se apropriou disso para criar esse personagem Carmen Miranda. O último longa brasileiro de Carmen Miranda foi o Banana da Terra, de 1939, com as famosas músicas Pirulito e O Que É Que a Baiana Tem. E a Carmen Miranda, ela se tornou residente de um dos principais espaços do Rio de Janeiro, onde a elite brasileira ocupava, que era o Cassino da Urca. Na época era extremamente famoso, então Carmen Miranda era residente lá. Ela fez diversas apresentações no Cassino da Urca, e numa dessas noites o produtor da Broadway, Lee Schubert, estava presente. Então ele cuidava das produções da Broadway norte-americana, e ele conheceu o talento da Carmen Miranda e ele ficou encantadíssimo com a Carmen Miranda, de como ela performava no Cassino da Urca, e ele convidou ela para participar da Broadway e fazer uma peça de teatro lá. Ela aceitou e foi para os Estados Unidos. Carmen foi convidada para estrelar o musical The Streets of Paris nos Estados Unidos. Assim, a Pequena Notável protagonizou espetáculos que alcançaram ainda mais o seu nome ao estrelato, ao ponto de proporcionar sua estreia no cinema estadunidense. Naquele mesmo ano, Carmen foi eleita a terceira personalidade mais popular nos Estados Unidos e convidada a se apresentar para o presidente Franklin Roosevelt na Casa Branca. E ela recebeu essa fama nos Estados Unidos porque diziam que naquela época a Broadway estava morrendo, não tinha mais o sucesso que era a Broadway. E um dos jornalistas dos Estados Unidos, como a gente pode chamar hoje de um jornalista que fala de mídia e fala de personalidades, como muitos existem hoje. Naquela época existia um nos Estados Unidos e ele era extremamente seguido e adorado pelo povo norte-americano. E lá ele fez uma reportagem logo após a estreia da Carmen Miranda na Broadway, onde ele fala que existe uma mulher salvando a Broadway do fim. Então foi nesse momento que as pessoas ficaram, meu Deus, quem é essa mulher? Então Carmen Miranda ajudou muito a Broadway a se reerguer e a se tornar um sucesso de bilheteria que é hoje. Diversas peças de teatro da Broadway e de musicais fazem enorme sucesso. E Carmen Miranda lá naquela época fez muitos sucessos na Broadway e nisso estourou nos Estados Unidos. E em 1940, Carmen Miranda assina um contrato com a produtora Fox e ela fez mais de 8 filmes com a Fox, entre eles Uma Noite no Rio. Então,
Carmen Miranda explodiu nos Estados Unidos também como atriz. E aí começam algumas questões que os brasileiros acabaram não gostando quando Carmen Miranda foi para os Estados Unidos. De acordo com Rui Castro, biógrafo da Carmen Miranda, quando ela chegou nos Estados Unidos, ela teve que se moldar o seu talento. Aqui ela usava muito da língua portuguesa para criar uma característica única dela, e lá nos Estados Unidos ela não pôde fazer isso, então ela se baseou na comédia. E nesse momento a caracterização da Carmen Miranda ficou baseada na comédia e como ela mostrava o Brasil lá nos Estados Unidos. Em 1945, Carmen Miranda se tornou a mulher mais bem paga dos Estados Unidos por conta dos seus trabalhos, o seu sucesso imediato, como ela se performava. Ela se tornou um popstar, uma das primeiras consideradas popstar do mundo, mas ela se caracterizava de baiana, ela se caracterizava com cachos de banana nos seus adereços, nos seus turbantes. Ela era uma mulher branca. Então, ambas a elite brasileira quanto o povo preto do Brasil não apoiavam a Carmen Miranda por questões distintas. Ela se caracterizou através da baiana e dessa caracterização caricata. Isso fez com que os brasileiros não gostassem. Ela mostrou para os Estados Unidos um Brasil onde foi muito debatido em relação ao Brasil tropical, ao Brasil das praias, ao Brasil da natureza, ao Brasil dos animais, e apenas isso. O Brasil ficou mostrado lá fora como apenas isso, e as pessoas não gostaram disso. A carreira de Carmen se estrutura num período em que os meios de comunicação passam a ter um papel significativo na capital da República, no Rio de Janeiro. Isso coincide com a política nacionalista do governo Getúlio Vargas, que fez questão de se aproximar do universo simbólico das camadas menos favorecidas para se tornar o governante das massas. Então eu vou tentar contextualizar um pouquinho para você sobre a história. Antes de Carmen Miranda, o Brasil exportava muito café, então o Brasil era conhecido lá fora como o país do café. E depois que Carmen Miranda foi para os Estados Unidos, o Brasil ficou conhecido como o país da natureza, do tropical, dos cachos de banana na cabeça. E isso fez com que a elite não gostasse. Aos olhos dos norte-americanos, o país se tornara um lugar mítico, onde o sol brilhava o tempo todo sobre praias recheadas de palmeiras e coqueiros, repletas de araras, macaquinhos e mulheres bonitas de biquíni. Uma imagem estereotipada do Brasil que até hoje é assimilada pelos estrangeiros. E infelizmente o cinema norte-americano não estava procurando mostrar fielmente o que o Brasil tinha ou não para oferecer, eles estavam querendo mostrar o que vendia, e o que mais vendia para os norte-americanos era uma Carmen Miranda caricata, era o estereótipo do Brasil que ela estava mostrando lá, e é o que fez sucesso lá para o povo americano. E isso foi muito ligado à política da boa vizinhança que o presidente Franklin Roosevelt fez na época. Então era uma política onde ele fazia essa boa vizinhança principalmente com os países latinos da América do Sul, da América Central, visto o medo da Segunda Guerra Mundial e das alianças com o nazismo, o fascismo. E como aqui no Brasil tinha muito e ainda tem muito imigrantes italianos e alemães, esse era o medo do Brasil, de que as pessoas começassem a adorar o nazismo e o fascismo. Então, por isso que Franklin Roosevelt sempre tentou ter essa política da boa vizinhança com os países das Américas. E outro ponto da história é o fato de uma grande parte da elite brasileira concordarem com a política da eugenia, projeto para eliminar os negros do Brasil e embranquecer a população do Brasil. Então Carmen Miranda às vezes foi criticada por brancos por apresentar uma forma de música que eles consideravam vulgar por causa de suas origens, enquanto afro-latino-americanos a criticavam por se apropriar de suas tradições musicais sem levar em consideração a sua cultura. Vivenciando tudo que ela estava vivenciando e todas essas questões sociopolíticas que estavam acontecendo, em 1940 Carmen Miranda volta para o Brasil para fazer uma série de apresentações. Ela volta para o Cassino da Urca, onde ela era residente, e lá a população, a elite do Rio de Janeiro, não aceitava mais Carmen Miranda. Ela começou a cantar e eles começaram a vaiar ela e fizeram o voto do silêncio. Então eles não apoiaram a Carmen Miranda. A Carmen Miranda ficou extremamente desconfortável nessa apresentação, no dia. Ela não conseguiu terminar o show, ela teve que sair do palco. Dizem pessoas muito próximas no documentário que tem sobre a Carmen Miranda que ela chorou muito, que foi devastador o que aconteceu naquele momento. E Carmen Miranda nunca se
recompôs depois dessas vaias que ela teve no seu próprio país que ela tanto gostava. Após esse acontecimento, convidou compositores do samba para gravar novas músicas, inclusive algumas respondendo a esse ocorrido que aconteceu. Gravou músicas inspiradas pelos absurdos e injustiças a que era submetida no Brasil, como Disseram que Voltei Americanizada e Mas Pra Cima de Mim Pra Que Tanto Veneno. Carmen passou 15 anos sem botar os pés no Brasil após o incidente. Em março de 1941, Carmen Miranda se tornou a primeira artista latino-americana a colocar suas mãos e seus pés no teatro chinês, obtendo uma estrela na calçada de fama de Hollywood, isso lá em 1941. Então, Carmen Miranda tem uma estrela na calçada da fama em Hollywood. Entre os anos de 1941 e 1955, Carmen fez várias apresentações em teatros e nightclubs. Casou-se, viajou para a Europa, Canadá e Cuba. Tanto o trabalho realizado fez Carmen pagar o maior imposto de renda dos Estados Unidos como artista feminina no ano de 1946. Residindo em Los Angeles, participou de mais de 13 filmes. Em 1947, Carmen Miranda se casa com o americano David Sebastian e ele se casa com ela e se torna seu empresário. O David era extremamente abusivo com a Carmen Miranda, ele era alcoólatra e isso fez com que a Carmen tivesse um novo momento ruim da sua vida. Após o acontecimento da vaia, a Carmen teve alguns momentos de depressão. E depois que ela se casou com o David, essa depressão aumentou muito e os seus vícios por remédios e álcool começaram a elevar demais, principalmente porque o David era um alcoólatra e ele abusava muito da Carmen. Ele mandava na carreira dela, ela fazia praticamente tudo o que ele queria. Ela era uma mulher submissa em relação a esse casamento e isso fez com que ela regredisse em termos dos seus vícios e os seus problemas pessoais, seus problemas de saúde também. Em 1948, Carmen Miranda cumpre sua memorável temporada no London Palladium. Seu último filme foi lançado em 1953, onde aparece ao lado de Dean Martin e Jerry Lewis. No mesmo ano, realizou-se uma turnê pela Europa, incluindo 14 cidades italianas. Foi uma das primeiras artistas a se apresentar nos recém-inaugurados cassinos de Las Vegas e a participar do novo veículo de comunicação, a televisão. Em 4 de agosto de 1955, Carmen Miranda foi participar do programa de televisão da NBC, The Jimmy Durante Show, e lá ela fez a sua apresentação, fez sua entrevista com Jimmy. Ela estava se portando de um jeito como ela se portava, mas as pessoas no backstage viam o cansaço da Carmen Miranda. Tem até um vídeo em que ela abraça o Jimmy e numa hora em que ela finaliza, ela cai de joelhos e ele pega ela e levanta ela. Isso fez com que as pessoas ficassem se perguntando o que estava acontecendo com a Carmen Miranda. Ela nunca mostrou que estava tendo alguma coisa, mas nesse dia, do dia 4 de agosto, ela estava extremamente exausta. Ela fez esse programa, gravou, e depois disso ela chegou até a fazer uma festa com alguns convidados em sua casa, e por volta das 3 da manhã ela volta para sua residência em Beverly Hills. Quando voltou para sua casa por volta das 3 da manhã, Carmen subiu as escadas para o seu quarto e tirou seus sapatos de salto. A mulher se dirigia para seu banheiro, provavelmente para retirar a maquiagem, uma de suas marcas registradas. No caminho rotineiro, a cantora passou mal e teve um ataque cardíaco fulminante. Essa é uma das teorias mais aceitas. Alguns biógrafos dizem que Carmen segurava em suas mãos um pequeno espelho redondo. Carmen Miranda morreu no dia 5 de agosto de 1955, aos 46 anos, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Naquela época ela era casada com o David, só que eles dormiam em quartos separados, então ele só foi encontrar o corpo da Carmen na manhã seguinte. E o seu marido estava presente na casa deles e ele só viu ela no dia seguinte e ligou para o seu médico. A Carmen tinha um médico que desde sempre cuidava dela, desde que ela foi para os Estados Unidos. E na madrugada daquele dia, a comunicação não era muito fácil em 1955, então na madrugada daquele dia, a sua irmã Aurora recebe o telefonema. Ela morava no Brasil e ela recebeu o telefonema de que sua irmã havia falecido de um ataque fulminante. Então, as emissoras de televisão pararam a programação do dia para que eles veiculassem a morte da Carmen Miranda, mas uma curiosidade é que os jornais
do Brasil não apoiavam Carmen Miranda, justamente por tudo que eu falei, das questões sociopolíticas que o Brasil estava passando, sobre como ela se portava lá fora. Então os jornais nunca deram credibilidade pelo sucesso que ela estava construindo nos Estados Unidos. E a morte dela, pouquíssimos jornais noticiaram isso. Alguns jornais chegaram a nem falar absolutamente nada sobre a morte da Carmen Miranda. Então, o jornalismo brasileiro tinha essa dificuldade de mostrar para as pessoas a morte da Carmen Miranda. E os seus familiares que moravam aqui no Brasil, eles falaram que a Carmen Miranda iria vir para o Brasil para ser enterrada aqui. E então eles fizeram os testes que eles tinham que fazer nos Estados Unidos, do corpo, e após 12 dias o seu corpo veio para o Brasil para ser velado e enterrado aqui no país, onde ela veio aos 10 meses e que ela sempre adorou muito. Na ocasião, o corpo da artista foi levado em um caminhão do Corpo de Bombeiros e seu caixão estava enrolado em uma bandeira do Brasil. Seus incontáveis fãs seguiram o veículo por todo o caminho percorrido até seu velório, realizado no saguão da Câmara Municipal do Rio. Mais de 60 mil pessoas compareceram. O cortejo fúnebre até o cemitério São João Batista no dia seguinte foi do início ao fim, acompanhado por mais ou menos 500 mil fãs e admiradores do seu trabalho, que cantaram em alto e bom som o refrão da música Tá Aí, um dos maiores sucessos da intérprete. E não existe uma explicação certeira sobre a causa desse ataque fulminante. Há algumas teorias, as mais prováveis são esses abusos de vícios, de remédios, álcool, essa agenda lotada que ela tinha. Então ela não descansava, ela tomava remédio para continuar trabalhando, os barbitúricos. Ela tinha problema com álcool, mas principalmente com os remédios barbitúricos que faziam ela trabalhar e não parar, e trabalhar incansavelmente. Dizem nos bastidores do programa do Jimmy em que ela termina a sua apresentação e fala para ele que estou sem fôlego. Então ela estava extremamente exausta. Isso poderia ser a causa desse ataque, mas são teorias. Carmen Miranda deixou para a posteridade registros marcantes na música popular brasileira, além de ter sido uma das artistas mais performáticas de todos os tempos. Deixou marcado na história do século XX a alegria e a música do povo brasileiro, através de suas apresentações e modos de vestir. E é assim que eu encerro o vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre a Carmen Miranda. Fiquei muito feliz de ter gravado o vídeo de hoje. Se vocês gostarem, deixem seu like, que é muito importante. Se inscrevam no canal, que é muito importante pro meu trabalho. Comentem aqui embaixo se vocês já acharam do vídeo de hoje. Tem uma playlist completa dos vídeos das quartas efêmeras. Maratonem, que tem muita coisa boa. Vou deixar minhas redes sociais pra vocês darem uma olhadinha também. Uma ótima semana e até a nossa próxima quarta efêmera.